O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 11. Lei da Justiça, do Amor e da Caridade. Justiça e Direitos Naturais. 873. O sentimento de justiça é um sentimento natural ou é resultado de ideias adquiridas? O sentimento de justiça é tão natural no homem que a simples ideia de uma injustiça já o deixa revoltado. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não pode criá-lo. Deus colocou o sentimento de justiça no coração do homem. Eis porque, muitas vezes, encontra-se entre homens simples e incultos noções mais exatas de justiça do que entre aqueles que possuem grande saber. 874. Se a justiça é uma lei natural, por que os homens dão a ela tantas interpretações? Se uma coisa é justa para uns, não deveria ser também para os outros? O homem altera o sentimento de justiça quando mistura a ele as suas paixões, assim como faz com a maior parte dos sentimentos naturais. A paixão faz com que os homens vejam as coisas sob um ponto de vista falso. 875. Como podemos definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 875-A. O que determina os direitos de cada um? Os direitos de cada um são determinados por dois princípios, a lei humana e a lei natural. Os homens elaboraram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Essas leis estabeleceram direitos que têm variado com o progresso dos seus conhecimentos. As leis de hoje, embora imperfeitas, não concedem os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados que hoje parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Assim, o direito estabelecido pelos homens nem sempre está de acordo com a verdadeira justiça. Aliás, esse direito regula apenas algumas relações sociais, enquanto que, na vida privada, existe uma infinidade de atos que diz respeito exclusivamente à consciência de cada um. 876. Fora o direito estabelecido pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Cristo disse: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele na mesma circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. Comentário de Kardec. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma ou como ponto de partida, podemos estar certos de que somente desejaremos o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal como sendo a base para o direito do próximo. 877.
A necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações especiais? Sim, e a primeira delas é a de respeitar os direitos alheios. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Na terra, onde muitos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa o revide, e essa é a causa da perturbação e da confusão na sociedade humana. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. 878. O homem pode enganar-se quanto à extensão do seu direito. O que ele deve fazer para conhecer o limite desse direito? O limite do direito do homem está sempre o de conceder aos seus semelhantes o mesmo que concederia a si em idênticas circunstâncias. Esse limite deve ser praticado entre os homens de forma recíproca. 878-A. Mas, se cada um conceder a si mesmo os direitos que concede ao seu semelhante, como ficará a obediência em relação aos superiores? Isso não será a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde aqueles que têm posição mais humilde até os que têm posição mais elevada. Deus não fez uns mais puros que os outros, pois todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Entretanto, os direitos que o homem estabeleceu desaparecem com as suas instituições. Além disso, cada um tem consciência da sua força ou da sua fraqueza, e saberá sempre ter certa consideração com aqueles que mereçam por suas virtudes e sabedorias. É importante destacar isto para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres a fim de merecer essa consideração. A obediência aos superiores não fica comprometida quando a autoridade é exercida com sabedoria. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A exemplo de Jesus, seria o caráter do verdadeiro justo, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não existe a verdadeira justiça. Direito de propriedade, roubo. 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a existência física de alguém. 881. O direito de viver dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não puder mais trabalhar? Sim, mas ele deve fazê-lo em família, como faz a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais nos dão o exemplo da previdência. 882. O homem tem direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Deus não disse, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Comentário de Kardec. Aquilo que o homem acumula por meio de um trabalho honesto constitui a sua propriedade legítima, e ele tem o direito de defendê-la, porque a propriedade, que é o fruto do trabalho, é um direito natural, tão sagrado quanto o direito de trabalhar e de viver. 883. O desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem deseja possuir apenas para si e para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. 883-A.
Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que a pessoa que tem do que viver não se torna um peso para ninguém? Existem homens insaciáveis que acumulam bens sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer suas paixões. Será que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, acumula pelo seu trabalho, tendo em vista auxiliar seus semelhantes, pratica a lei do amor e da caridade, e o seu trabalho é abençoado por Deus. 884. O que é uma propriedade legítima? Só é propriedade legítima aquela que é adquirida sem prejuízo de ninguém. Ver pergunta número 808. Comentário de Kardec. A lei do amor e da justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejamos para nós. Condena, por isso mesmo, todo meio de adquirir que seja contrário a essa lei. 885. Existe definição para o direito de propriedade? Sem dúvida, tudo aquilo que é adquirido de forma legítima é uma propriedade. Mas, conforme já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. À medida que o progresso se realiza, os homens compreendem melhor a justiça, e é por isso que eles reformam as suas leis. A mesma lei, que parece perfeita num século, parece cruel no século seguinte. Ver pergunta número 795. Caridade e amor ao próximo. 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido destas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos. Quando um rico se apresenta, concedemos a ele todas as atenções e amabilidades. E se for um pobre, parece que não existe necessidade de se incomodar com ele. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o nosso cuidado em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem que é verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. 887. Jesus também disse: amem aos seus inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar o mal que eles nos fazem, é pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. 888. O que pensar da esmola? O homem que precisa pedir esmola
se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover ao fraco uma vida sem humilhações. Ela deve assegurar a subsistência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar que suas vidas fiquem ao sabor do acaso e da boa vontade de alguns. 888-A. Isso significa que você reprova a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira pela qual ela é habitualmente dada. O homem de bem, que compreende a caridade assim como Jesus a compreendia, vai ao encontro do infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benevolente. Ela está tanto no ato quanto na maneira pela qual este ato é praticado. Um serviço prestado com delicadeza tem o seu valor aumentado. Porém, se ele é feito com ostentação, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Lembrem-se também que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Jesus disse: que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Assim, ele nos ensina a não manchar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre aquele que pede é o mais necessitado. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiro humano deve assistir sem ostentação. Amem-se uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Nunca esqueçam que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, independentemente de estar reencarnado ou não, está sempre colocado entre um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, perante o qual tem os mesmos deveres a cumprir, ou seja, guiá-lo e aperfeiçoá-lo. Sejam, pois, caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola que dão friamente a quem ousa pedir, mas vão ao encontro das misérias ocultas. Sejam indulgentes para com os defeitos de seus semelhantes. Instruam e moralizem os ignorantes e os viciosos, ao invés de desprezá-los. Sejam brandos e caridosos com todos aqueles que lhes são inferiores. Sejam também brandos e caridosos com os seres menos evoluídos da criação, e terão obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. 889. Não existem homens que são mendigos por sua própria culpa? Certamente que existem, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que causaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria da terra em que vivem. Ver pergunta número 707. Amor materno e filial. 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. O amor materno é as duas coisas. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos visando a conservação deles. Mas, no animal, esse amor está limitado às necessidades materiais e termina quando os cuidados tornam-se desnecessários. No homem, esse amor persiste pela vida inteira
e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. O amor materno sobrevive até mesmo à morte e prossegue no mundo espiritual. Observem que existe nesse amor algo a mais que nos animais. Ver pergunta número 205 a 385. 891. Se o amor materno é uma lei da natureza, por que há mães que odeiam os seus filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolhe antes de reencarnar, ou é uma expiação pela qual esse espírito precisa passar por não ter sido um bom pai, uma boa mãe ou ainda um bom filho numa existência anterior. Ver pergunta número 392. Em todos os casos, a mãe má está sempre sob o domínio de um espírito obsessor, que procura criar dificuldades ao filho, a fim de que ele fracasse nas provas que escolheu. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. 892. Os pais que têm filhos que lhes causam desgosto não dão a esses filhos a mesma ternura que dariam se eles lhes causassem alegria. Esses pais devem ser desculpados por isso? Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a sua missão consiste em fazer todos os esforços para encaminhar os filhos para o bem. Ver perguntas número 582 e 583. No mais das vezes, esses desgostos resultam dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos desenvolvessem desde pequenos. Ao agirem assim, colhem o que semearam.